Sequência Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole, trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse a mão sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs o dedo nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não o contasse a ninguém, mas quanto mais o proibia, mais o proclamavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Mas os surdos faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste 12º domingo depois de Pentecostes, vemos a ação de Deus em favor de uma pessoa incapaz de ouvir e de falar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se faz homem. A palavra eterna do Pai entra na história. De tantos os milagres que o Senhor realizou, de tantas curas que fez em sua peregrinação sobre a face da terra, porque São Marcos dedica de modo particular e tão atentamente a este surdo e mudo. De tantos milagres que o Senhor realizou, de tantos prodígios que o fez, registrados nos Santos Evangelhos, por que a Mãe Igreja conserva de modo particular este gesto no sacramento do Santo Batismo? Ora, nem todas as crianças que nascem são surdas, nem todas são mudas. Porque todas as crianças, ao serem batizados, ou adultos já em pleno uso da razão, recebem o mesmo gesto que o Senhor fez hoje, relatado no Evangelho de São Marcos. O toque nos ouvidos e na língua, uma palavra hebreia, éfeta, abre-te. Não se trata apenas de uma surdez natural, mas de uma surdez espiritual. O homem pode ser surdo, incapaz de ouvir a voz de Deus, mesmo tendo seus ouvidos funcionando perfeitamente. O homem pode ser incapaz de falar e dar o testemunho da verdade, mesmo tendo sua língua e suas cordas vocais funcionando perfeitamente, e sua inteligência aguçada para o uso e discernimento das palavras. O Verbo Divino entra na história, na pessoa, na vida humana e transforma a surdez em audição e a mudez em fala. Bem o vemos no apóstolo São Paulo, que hoje lemos a epístola. Paulo, antes do caminho de Damasco, por mais que tivesse uma boa formação e fosse hábil nas palavras, era mudo. Por mais que tivesse ouvido o testemunho de Santo Estevão, na ocasião de seu martírio,
era surdo, incapaz de ouvir a verdade, incapaz de falar a verdade. Paulo, após o caminho de Damasco, depois de receber os sacramentos, depois do encontro com Cristo Senhor, depois da sua revelação particular, própria, São Paulo ouve bem e fala até mais do que os outros, sem vanglória, mas com glória. Glória que Deus lhe deu de modo particular. Caríssimos fiéis, o mundo está ficando surdo de novo. O verbo não ecoa como ecoava. Os ouvidos se tornam resistentes pelas ideologias, pelas mentiras, pelas calúnias, pelas difamações, pelas meia-verdades, pela fumaça de Satanás, que polui a humanidade no tempo presente. É preciso pedir de novo ao Senhor a capacidade de ouvir sua voz, de ouvir a verdade, de que ela entre por nossos ouvidos e chegue ao mais profundo de nós e nos ilumine, com a força que recebemos em nosso santo batismo, o éfeta de nossos ouvidos abertos. É preciso também falar, caríssimos. É preciso que a palavra que nos entra pela inspiração divina, pela ação de Deus, não fique muda em nós, mas se torne verdadeira. O que nos impede de falar? Se reconhecemos a verdade. O que nos impede de dizer? Se sabemos da sensatez daquilo que está a ser dito. É preciso romper esta mudez. Falar bem, falar direito. São Marcos coloca uma frase para concluir esta perícope, dizendo: tudo ele tem feito bem. Fez bem todas as coisas. Nós olhamos para esta obra do Senhor e meditamos sobre sua Santíssima Paixão e pensamos e concluímos que ali está a perfeição de sua obra. O Cristo fez tudo bem feito. As pequenas coisas, as cotidianas. Fez bem feito as grandes coisas, a comunicação de tudo que ouviu do Pai. E consumou todas as coisas bem feitas no madeiro da cruz. Precisamos desta coragem do Senhor, de fazer o bem que reconhecemos. Hoje, de modo muito particular, a vocação da família nos vem à atenção. E a família tem um chefe. A família tem um imago Dei, uma imagem de Deus, uma imagem do Pai do céu, do Pai que Jesus nos ensina a invocar como nosso Pai, sendo seu Pai, mas o é nosso também pelo batismo que recebemos. Filhos no Filho, e jamais seremos filhos separados do Filho unigênito do Pai. A família tem um pai, e o pai precisa ser apto, pronto, preparado, digno daquilo que Deus lhe confiou, a esposa e os filhos. O tempo em que nós vivemos, esse tempo confuso, tenta destruir a masculinidade, quer realmente acabar com ela. Não é simplesmente uma questão de suavizar, não, é acabar, é erradicar, destruir o masculino. Quer destruir completamente a masculinidade.
Como pode ter uma família sem um pai? Como pode ter uma barca sem um capitão? Como pode andar um barco que não tem o seu capitão, sua segurança, sua rota, sua defesa, sua fortaleza? Mas nem todos os homens estão aptos para isto. Mas Deus deu a graça a todo homem da paternidade. Está infuso na pessoa humana de sexo masculino. Está ali, está dentro. Deus colocou as marcas de sua paternidade divina em sua obra. Está ali. Gênero é humano, sexo é macho e fêmea, masculino e feminino. A mulher tem as suas coisas próprias, o homem tem as suas coisas próprias. E dentro destas coisas próprias do homem está a paternidade. Tem que ser despertada. É preciso olhar para a vida e empenhar-se na sua hombreidade, virilidade, masculinidade. Esta graça que Deus te deu precisa ser transformada como uma arte. Aquilo que é próprio do homem, que é a graça do homem, deve ser cultivado, sua nobreza, sua virilidade, sua dedicação ao trabalho, seu amor próprio de pai. É preciso redescobrir, reencontrar na sua natureza a marca de Deus e deixar a obra divina agir em plenitude. A verdade de si, como homem. Não queremos nós aqui impor utopias, mas a verdade. Não queremos aqui apresentar-los fantasias, romances, coisas teóricas, mas chamá-los para a evidência da verdade que está impregnada em sua natureza, em sua lei natural. Aquilo que Deus criou, mais ainda, que Cristo assumiu no mistério da encarnação. O homem é bom, e não por causa de uma natureza pré-social, como diz o tolo do filósofo Rousseau, mas o homem é bom porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. E quando viu e contemplou, viu que era muito bom. Caríssimos meninos, não se aventurem no casamento sem ter se preparado para ele. Não se aventurem no casamento sem as virtudes próprias para ser homem e chefe de família e pai de filhos. Muito pelo contrário, desde já, desde agora, enfrente-se e veja qual virtude precisa ser conquistada para que possa ser o homem que Deus te destinou a ser. Qual virtude da tua masculinidade precisa ser cultivada, precisa ser despertada, precisa aflorar para ser um marido santo e um pai santo. É preciso encontrá-las. Não pode acontecer de improviso, de qualquer jeito. A história recente já nos prova isto. A paternidade não pode vir de qualquer jeito. É preciso ser um caminho de busca e de encontro da vontade de Deus. Caríssimos pais, não existe pai sem filho. Mesmo que o filho tenha sido colhido em tenra idade, quando se gera um filho, se é pai. Seja pela paternidade espiritual, seja pela paternidade física, não há como reverter a paternidade.
se é. E ao ser, precisa fazer bem feito, não de qualquer jeito. Esta graça que é dada pela providência divina, pois não nasce uma criança se Deus não permitir. E nenhuma criança nasce no acaso, mas na providência divina. Por mais que o homem seja soberbo, Deus é o Senhor da história, é o Senhor da vida. Não despreze a graça que Deus te deu. Santifique-se por ela. Lute por ela. Proteja a sua família. Defenda a sua família. Guarde a sua família. Não seja inerte. Ensine os seus filhos. Mostre a verdade aos filhos. Não fique mudo. É o pai quem deve transmitir a religião em primeiro lugar e com seriedade. Não seja mudo na casa. Fale de Deus e fale sempre, como manda a Sagrada Escritura. Proveja a sua família. Proveja do bem necessário, ciente de que se tu és pai provedor, maior é Deus, o Pai providente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.